Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Você está aqui no canal Conexões e Crenças. Eu sou Marcelo Murim, criador do canal, que tem por objetivo falar sobre espiritualidade, sobre energia, sobre vibração. Trazemos temas relacionados a esses assuntos, né? É um canal que foi criado em julho de 2024. Nós estamos aqui há 8 meses, mais ou menos. Um crescente, né? O canal, a gente tem 3 canais, né? Um aqui na Twitch, Conexões e Crenças, Conexões e Crenças, né? Direto na Twitch. Temos no YouTube, conexões.crenças, e no Instagram, conexões.crenças, né? Vocês percebem que não tem o tio, nem o cedilha, senão, né, a grafia não permite aí. Então, em cada canal a gente tem uma prática, né, uma rotina. Aqui na Twitch a gente faz a leitura comentada todas as segundas, quartas e sextas, logo às 9 da manhã, segundas e quartas da Bíblia Peshitta, e às sextas-feiras do Livro dos Espíritos. Depois eu pego esse material, legendo e subo no YouTube, tá? Então aqui no YouTube vocês vão encontrar lá as duas playlists da Bíblia e do Livro dos Espíritos com todo o conteúdo. Então, da Bíblia a gente já está no livro... o livro que a gente está na Bíblia, Crônicas. Já estamos no livro de Crônicas, já passamos uma boa parte aí, estamos avançando. E no Livro dos Espíritos já estamos na pergunta 770, quase... hoje a gente vai finalizar perto da 800, porque estamos chegando no final do livro já, né? Então tem lá todo o material da leitura de todos desses livros. Além disso, a gente tem uma playlist com práticas meditativas, a gente tem uma playlist com orações, salmos, a leitura dos salmos, que a gente já fez dos 150 salmos, e agora a gente está fazendo de provérbios. Essa leitura das orações eu faço diariamente no Instagram. Então no nosso canal do Instagram você vai achar lá todos os salmos também e os provérbios. E depois eu vou juntando e vou subindo no YouTube, tá bom? No Instagram, além da leitura das orações e das práticas, eventualmente a gente também faz algum outro post relacionados a temas de vibração, de energia, de física quântica, tal, todos os temas relacionados aí ao nosso assunto. Legal? Então, se você está chegando aqui agora, não deixar de... Se você está chegando aqui agora, né, compartilhe, curta, dê o seu joinha, marque aí o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, comente, dê sugestões, conte, né, compartilhe com seus amigos, pessoas que têm interesse aí no assunto, nos ajude a fazer essa comunidade aí cada vez maior, tá bom? A gente já tem um grupo de estudo também, que é legal, quem tiver interesse depois me manda um direct que eu conto um pouco mais sobre esse grupo de estudo online, e assim a gente vai crescendo, né? Com o tempo a gente vai trazendo novos conteúdos para vocês aí. Legal? Então vamos começar a leitura de hoje. Antes de começar a leitura, eu quero falar do nosso parceiro nesse projeto, que é a Clima Digital, que é uma agência que é responsável por toda a parte técnica do nosso canal, e também no suporte à criação de conteúdo e de materiais que são divulgados e compartilhados com vocês aqui. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre eles, clica lá no Instagram, @climadigital, ou no site www.climadigital.com.br. Muito bem, vamos lá começar a nossa leitura do Livro dos Espíritos de hoje. Nós estamos no livro 3, né? Você sabe que o Livro dos Espíritos tem livro 1, 2, 3 e 4. O livro 3 é a respeito das leis. Então hoje a gente vai ler o capítulo 8. Ok? Então, o capítulo 8 ele fala da lei do progresso. Ele é dividido aqui em 6 partes, né? O estado natural, a marcha do progresso, povos degenerados, civilização, progresso da legislação humana, influência do espiritismo sobre o progresso. Então é isso aí, vamos lá. Primeira parte é o estado natural, pergunta 776. Estado natural e a lei natural são as mesmas coisas? Não. O estado natural é o estado primitivo.
A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Tem o comentário do Kardec aqui. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem liberta-se pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira, e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor a prática melhor dessa lei. Então, está bem claro, né? O estado natural é o estado primitivo, né? Quando o espírito é criado, ele está no seu estado natural, ali latente. E a lei natural é a lei de Deus, né? Aquilo que a gente deve seguir no nosso processo evolutivo. 777. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si no estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele de mais perfeita felicidade sobre a terra? Que queres? É a felicidade do bruto, e há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Então, é uma felicidade ignorante, né? Uma felicidade pura, né? Mas que não tem ali a inteligência, de fato. O homem, quer dizer, não tem a inteligência desenvolvida, né? A inteligência está latente, que nem uma criança. A criança tem a inteligência latente, mas você precisa desenvolvê-la. 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? Não, o homem deve progredir sem cessar, e não pode retornar ao estado de infância. Se ele progride é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, a gente está sempre progredindo. Agora a gente vai para a parte sobre marcha do progresso. 778. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Marcha do progresso, 779. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Então, quem tá mais desenvolvido ajuda os que estão menos. 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? É importante essa pergunta. É sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. Então, conforme você vai progredindo intelectualmente, você tende a progredir moralmente, mas não necessariamente no mesmo passo. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Então, quanto mais você conhece, mais responsável você é pelos seus atos. E, obviamente, os seus atos trazem mais consequências para você. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Boa pergunta. O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo se servir de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Então, assim, ele pode usar a inteligência para fazer o mal, como a gente vê muito isso no mundo, né? Leva tempo para que os espíritos possam adquirir a moralidade junto com a inteligência. Claro que não é uma regra, mas cada um segue o seu ritmo, né? 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Não.
mas o de o entravar algumas vezes. Então, às vezes ele dá umas travadas. Pode acontecer. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. Comentário do Kardec. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando estas leis se lhe tornam incompatíveis, ele se afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Então, inexoravelmente, quem luta contra a lei do progresso vai acabar sofrendo suas consequências, hora ou outra. 782. Não há homens que entravam o progresso de boa fé, crendo favorecê-lo, porque eu venho sob seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Há quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, existe um ritmo, e se a coisa começa a demorar muito, Deus vai lá e dá um empurrãozinho. Né? Comentário do Kardec aqui. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante séculos. De repente estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções senão a desordem e a confusão momentâneas que o atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de a ter perturbado. Nossa, esse comentário aqui é muito atual, né? Se a gente olhar como é que está o mundo, é exatamente isso, né? Então, tudo isso que tem acontecido é uma aceleração, né? Uma preparação, uma fase melhor, né? Uma fase mais próspera, né? Uma fase mais de mais evolução espiritual. 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, quanto mais o mal é exposto, mais se percebe a necessidade do bem, né? Então é através da superexposição do mal que as pessoas reagem, né, e lutam pelo bem. O mal acaba tendo muita evidência, porque se fala muito, mas o bem, ele está lá, em maior força, você pode ter certeza. 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que a seu turno excitam o homem às procuras que esclarecem seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral, como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará à medida que o homem compreenda melhor que há fora dos prazeres dos bens terrenos uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável.
o egoísmo e o orgulho, né, acabam atrapalhando o progresso. Tem um comentário do Kardec aqui. Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe, neste século, todos os incentivos desejáveis e, por isso, atingiu um grau desconhecido até nossos dias. Falta ao segundo, para que esteja no mesmo nível, todavia, que se comparam os costumes sociais aos de alguns séculos atrás, seria preciso ser cego para negar o progresso. Por que, pois, a marcha ascendente se deteria antes pelo moral que pela inteligência? Porque nisso não haveria entre o século XIX e o 24º século igual diferença que entre o 14º e o 19º. Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência. Então é isso, temos o moral e o intelectual. O que vocês acham? Coloca aí nos comentários. Nós estamos mais evoluídos intelectualmente ou moralmente? Acho que é fácil de responder essa pergunta, né? Mas coloca aí nos comentários, quero ver o que vocês colocaram. Aí vamos para outra parte. Povos degenerados. A história nos mostra uma multidão de povos que, depois dos abalos que os agitaram, caíram na barbárie. Onde está nesse caso o progresso? Quando tua casa ameaça ruir, tu a derrubas para a reconstruir de maneira mais sólida e mais cômoda. Mas até que ela esteja reconstruída, há perturbação e confusão na sua residência. Compreende ainda isto. Eras pobre e habitavas em casebre, porém, tornando-te rico, o trocaste para habitar um palácio. Então um pobre diabo, como tu o eras, vem tomar teu lugar no casebre e está muito contente, porque antes disso não tinha abrigo. Pois bem, apreende, pois, que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são aqueles que o compuseram ao tempo do seu esplendor. Os de então que avançaram foram para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto que os outros menos avançados tomaram seu lugar, que a seu turno trocarão. Então, o povo pode ficar degenerado, mas as pessoas que o compunham evoluem. Então pode ter gente que continuou, pode ter gente que passou. E novos estão chegando, que vieram de povos menos evoluídos. 787. Não há raças que por sua natureza são rebeldes ao progresso? Sim, mas estas se aniquilam, cada dia corporalmente. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Elas atingirão, como todas as outras, a perfeição, passando por outras existências. Deus não deserda ninguém. Jesus falava isso, nenhum filho será esquecido. Só que um processo de evolução demora um pouco mais. Assim, os homens mais civilizados foram selvagens e antropófagos. Tu mesmo foste, mais de uma vez, antes de seres o que és. Então, tá vendo? Todos nós fomos. E a gente sabe, né? A gente sabe. A gente sabe muito bem. A gente sente as nossas tendências. 788. Os povos são individualidades coletivas que, como os indivíduos, passam pela infância, idade madura e decrepitude. Essa verdade, constatada pela história, não pode fazer pensar que os povos mais avançados deste século terão seu declínio e seu fim, como os da antiguidade? Os povos da antiguidade tiveram seu declínio. Será que os atuais vão ter também? Os povos que não vivem senão a vida do corpo, aqueles cuja grandeza não está fundada senão sobre a força e a extensão, nascem, crescem e morrem, porque a força de um povo se esgota como a de um homem. Aqueles cujas leis egoísticas discordam do progresso, das luzes e da caridade, morrem, porque a luz mata as trevas e a caridade mata o egoísmo. Mas há para os povos, como para os indivíduos, a vida da alma, aqueles cujas leis se harmonizam com as leis eternas do Criador.
viverão e serão a luz dos outros povos. Importante que a gente faça parte, né, dos povos que tenham uma conexão mais forte com a espiritualidade. E a gente vê essa necessidade, né? As pessoas têm buscado realmente a necessidade da conexão com a espiritualidade. 789. O progresso reunirá um dia todos os povos da Terra em uma só nação? Interessante essa pergunta. Não em uma só nação. Isso é impossível, porque da diversidade dos climas nascem os costumes e as necessidades diferentes que constituem as nacionalidades. Olha que importante essa resposta. Por isso, lhes serão necessárias sempre leis apropriadas a esses costumes e a essas necessidades. Mas a caridade não conhece diferenças de latitudes e não faz distinção dos homens pela cor. Quando a lei de Deus for por toda parte a base da lei humana, os povos praticarão a caridade de um para o outro, como os indivíduos de homem para homem. Então eles viverão felizes e em paz, porque ninguém procurará fazer injustiça para seu vizinho, nem viver às suas custas. Então, é possível a gente ter uma nação única, porque existem diferenças de fato, né? Mas o que vai acontecer é que vai haver respeito, harmonia e caridade e amor entre os povos, né? Tem um comentário do Kardec aqui. A humanidade progride pelos indivíduos que se aperfeiçoam. Pouco a pouco, e se esclarecem. Então, quando estes se impõem pelo número, tomam a frente e arrastam os outros. De tempos em tempos surgem entre eles homens de gênio que dão um impulso. Depois, homens com autoridade, instrumentos de Deus, que em alguns anos a fazem avançar alguns séculos. O progresso dos povos faz ainda ressaltar a justiça da reencarnação. Os homens de bem fazem louváveis esforços para fazer avançar uma nação moral e intelectualmente, e seja assim a nação transformada será mais feliz, neste mundo como no outro. Mas durante a sua marcha lenta através dos séculos, milhares de indivíduos morrem a cada dia. Qual é a sorte de todos aqueles que sucumbem no trajeto? Sua inferioridade relativa os priva da felicidade reservada aos que chegam por último? Ou sua felicidade relativa? A justiça divina não consagraria uma tal injustiça. Pela pluralidade das existências, o direito à felicidade é o mesmo para todos, porque ninguém está desertado do progresso. Aqueles que viveram ao tempo da barbárie podem retornar ao tempo da civilização, no mesmo povo ou em outro povo. Resulta que todos aproveitam a marcha ascendente. Mas o sistema da unidade das existências apresenta aqui uma outra dificuldade. Por esse sistema, a alma é criada no momento do nascimento, e, portanto, se um homem é mais avançado que um outro, é porque Deus criou para ele uma alma mais avançada. Por que esse favor? Que mérito tem ele que não viveu mais do que um outro, menos que um outro, frequentemente, para estar dotado de uma alma superior? Mas isso não é a dificuldade principal. Uma nação passa em 1000 anos, da barbárie à civilização. Se os homens vivessem 1000 anos, conceber-se-ia que nesse intervalo eles tivessem tempo de progredir. Mas todos os dias eles morrem, em todas as idades, e se renovam sem cessar, de tal sorte que cada dia os vemos aparecerem e desaparecerem. Ao cabo de 1000 anos, não há mais traços dos antigos habitantes da nação que de bárbara que era, tornou-se civilizada. O que progrediu? Os indivíduos outrora bárbaros, mas eles estão mortos há muito tempo. Os recém-vindos, mas se sua alma é criada no momento do seu nascimento, elas não existiam ao tempo da barbárie. E é preciso então admitir-se que os esforços que se fez para civilizar um povo têm o poder não de melhorar as almas imperfeitas, mas de fazer Deus criar almas mais perfeitas. Interessante a reflexão, né? Comparemos essa teoria do progresso com a dada pelos espíritos. As almas chegadas ao tempo da civilização têm sua infância como todas as outras,
mas já viveram e chegaram avançadas devido a um progresso anterior. Elas vêm atraídas por um meio que lhes é simpático e que está em conformidade com seu estado atual. De sorte que as atenções dadas à civilização de um povo não têm por efeito fazer criar para o futuro almas mais perfeitas, mas atrair aquelas que já progrediram. Seja aquelas que já viveram entre esse mesmo povo ao tempo da barbárie, seja as que vêm de outra parte. Aqui ainda está a chave do progresso da humanidade inteira. Quando todos os povos estiverem ao mesmo nível pelo sentimento do bem, a terra não será ponto de encontro senão de bons espíritos que viverão entre si em comunhão, em união fraternal, e os maus, se encontrando repelidos e deslocados, irão procurar novos mundos inferiores, o meio que lhes convém, até que sejam dignos de virem ao nosso meio, transformados. A teoria vulgar tem ainda por consequência que os trabalhos de aperfeiçoamento social não aproveitam senão as gerações presentes e futuras. É muito nulo para as gerações passadas que cometeram o erro de vir muito cedo e que se tornam o que podem, carregadas que estão de seus atos de barbárie. Segundo a doutrina dos espíritos, os progressos ulteriores aproveitam igualmente a essas gerações que viveram em condições melhores e podem assim se aperfeiçoar ao abrigo da civilização. Então é interessante, né? Porque o progresso se dá, né? Seria injusto, né? Onde é que estaria a justiça divina em criar seres mais avançados do que outros? Se Deus é infinitamente justo e misericordioso, Ele cria todos os filhos iguais a Ele, né? E os dá a oportunidade de evoluir de forma igual, né? Uns aproveitam mais, outros aproveitam menos. Uns demoram mais, outros demoram menos, né? Mas não há diferenças na criação. Por isso que a lei da reencarnação faz tanto sentido. Agora a gente vai para a parte da civilização. Pergunta 790. A civilização é um progresso ou, segundo alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à idade madura. É racional condenar a civilização? Condenai antes aqueles que abusam dela, e não a obra de Deus. 791. A civilização se depura um dia de maneira a fazer desaparecer. 791. A civilização se depurará um dia de maneira a fazer desaparecer os males que ela tenha produzido? Sim, quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. O fruto não pode vir antes da flor. 792. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Porque os homens não estão ainda prontos nem dispostos a obter esse bem. Não seria também porque, criando novas necessidades, ela superexcita paixões novas? Sim, e porque todas as faculdades do espírito não progridem ao mesmo tempo. É preciso tempo para tudo. Não podeis esperar frutos perfeitos de uma civilização incompleta. 793. Por que sinais se pode reconhecer uma civilização completa? Vós a reconhecereis no desenvolvimento moral. Acreditais estar bem avançados porque tendes feito grandes descobertas e invenções maravilhosas, e estáis melhor alojados e melhor vestidos que os selvagens. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de vos dizer civilizados, senão quando houverdes banido de vossa sociedade os vícios que a desonram e puderdes viver entre vós como irmãos, praticando a caridade cristã. Até lá, não sois senão povos esclarecidos, não tendo percorrido senão a primeira fase da civilização. Ou seja, a gente está bem longe, né? Porque a gente percebe que tem muitas viciações na nossa sociedade e muitos males ainda. Se bem que o bem vem crescendo muito. Comentário do Kardec aqui. A civilização tem seus graus, como todas as coisas. Uma civilização incompleta é um estado de transição que engendra males especiais, desconhecidos no estado primitivo.
Ela, porém, não se constitui menos em um progresso natural necessário que traz em si o remédio ao mal que faz. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que engendrou, e esses males desaparecerão com o progresso moral. De dois povos chegados ao cume da escala social, só poderá dizer-se o mais civilizado, na verdadeira acepção do termo, aquele em que se encontre menos egoísmo, menos cupidez e menos orgulho, onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais que materiais, onde a inteligência possa se desenvolver com mais liberdade, onde haja mais bondade, boa-fé, benevolência e generosidade recíprocas, onde os preconceitos de casta e de nascimento estejam menos enraizados, porque esses preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor ao próximo, onde as leis não consagrem nenhum privilégio e sejam as mesmas para o último, como para o primeiro, onde a justiça se exerça com menos parcialidade, onde o fraco encontre sempre apoio contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e suas opiniões sejam melhor respeitadas, onde haja menos infelizes, enfim, onde todos os homens de boa vontade estejam sempre seguros de não lhes faltar o necessário. Cara, eu vou até marcar essa parte aqui, porque, sinceramente, a gente está bem longe de tudo isso, né, gente? Essa transição planetária vai levar um tempinho ainda. Vamos lá. Próxima parte. Progresso da legislação humana. 794. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Ela o poderia se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Ou seja, né, entenda que quando a gente estiver mais avançado, a gente não vai precisar das leis do homem. As leis naturais serão suficientes, né? 795. Qual é a causa da instabilidade das leis humanas? Nos tempos de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e as fazem para eles. Foi preciso modificá-las à medida que os homens compreenderam melhor a justiça. As leis humanas são mais estáveis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, quer dizer, à medida que elas são feitas para todos e se identificam com a lei natural. A gente sabe que mesmo tendo lei humana, muitas vezes elas não são cumpridas, né? Por quem inclusive as defende. Comentário do Kardec aqui. A civilização criou para o homem novas necessidades, e essas necessidades estão relacionadas com a posição social em que se colocou. Há que se regrar os direitos e os deveres dessa posição pelas leis humanas, mas, sob a influência de suas paixões, frequentemente eles criam direitos e deveres imaginários que condenam a lei natural e que os povos apagam de seus códigos à medida que progridem. A lei natural é imutável e a mesma para todos. A lei humana é variável e progressiva. Só ela pode consagrar na infância das sociedades o direito do mais forte. 796. A severidade das leis penais não é uma necessidade no estado atual da sociedade? Uma sociedade depravada tem certamente necessidade de leis mais severas. Infelizmente, essas leis se interessam mais em punir o mal quando já feito do que secar a fonte do mal. Não há senão a educação para reformar os homens, então eles não terão mais necessidade de leis tão rigorosas. Ou seja, a educação é a saída para tudo, né, gente? Quanto mais as pessoas tiverem conhecimento, se educarem, menos transgressão de leis elas farão, né? Isso é um processo de longo prazo mesmo. 797. Como o homem poderia ser levado a reformar suas leis? Isso vem naturalmente pela força das coisas e a influência das pessoas de bem que o conduzem no caminho do progresso. Ele já reformou muitos e reformará outros. Espera. Então, as leis humanas continuarão a ser reformadas ao longo da existência. É natural.
E a gente acha que tá levando muito tempo, né? Que são 2, 3, 4, 5, 10, 20 anos do ponto de vista da eternidade, gente. O que a gente quer é a solução das coisas dentro da própria encarnação que a gente está, né? Mas a civilização está sempre preparando a sociedade para as próximas gerações. E essas próximas são nós mesmos que viremos nelas, né? Dar continuidade para esse processo evolutivo. Vamos para a última parte agora. Influência do Espiritismo sobre o progresso. Última parte do capítulo. 798. O Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscrito a algumas pessoas? Olha lá. Certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse que contra a convicção, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo, uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais e mais isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Comentário do Kardec. As ideias não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer, pouco a pouco, com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje certamente pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças pode apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que a do cristianismo, pois é o próprio cristianismo que lhe abre os caminhos e sobre o que ele se apoia. O cristianismo tinha o que destruir, o espiritismo só tem o que edificar. Então, assim, a gente percebe, né, que vem aumentando bastante o espiritismo nesse período, mas é um período muito curto ainda, né? Há que se ter paciência e trabalhar em prol do espiritismo, para que as ideias sejam disseminadas, né? E fundamentalmente, mitigar os preconceitos, né? Porque muita gente fala mal, porque não conhece efetivamente, né? O espiritismo ele é baseado no cristianismo, né? Porque nós seguimos a lei de Jesus, né? Enfim, tentar disseminar as ideias de forma harmônica, né? De forma clara, para que as pessoas possam ter o conhecimento do que é de fato o espiritismo. 799. De que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma chaga da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde está o seu verdadeiro interesse. A vida futura não estando mais velada pela dúvida, o homem compreenderá melhor que ele pode assegurar seu futuro pelo presente. Destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cor, ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Exatamente, quando você sabe que você tem uma vida contínua, né? Então, na verdade, é uma vida única, né, com várias existências. Então você realmente aprende que o materialismo deixa de fazer sentido e você passa a ajudar os outros, né, os seus irmãos, que é o ensinamento de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Pergunta 800. Não é para temer que o espiritismo não possa triunfar da negligência dos homens e de seu apego às coisas materiais? Seria conhecer bem poucos homens se se pensasse que uma causa qualquer pode transformá-los como por encantamento. As ideias se modificam pouco a pouco segundo os indivíduos, e é preciso gerações para apagar completamente os traços dos velhos hábitos. A transformação não pode, pois, se operar senão com o tempo, gradualmente, pouco a pouco. A cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo veio rasgá-lo completamente. Mas, até lá,
mesmo que só tivesse o efeito de corrigir um homem de um só dos seus defeitos, e seria um passo que lhe teria feito dar, e por isso mesmo um grande bem, porque esse primeiro passo lhe tornaria outros mais fáceis. Então, a gente sabe que a gente não evolui de forma rápida, né? Os nossos próprios vícios, os nossos próprios hábitos, eles levam tempo para serem alterados, né? E a mesma coisa aqui. 801. Por que os espíritos não ensinaram em todos os tempos o que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais para um recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, cada coisa em seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou desnaturaram, mas que podem compreender atualmente. Por seus ensinamentos, mesmo incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar hoje. Se a gente parar para analisar muitas passagens bíblicas, a gente identifica ali manifestação mediúnica. Muitas passagens que são tomadas como miraculosas ou como inverossímeis, se você olhar do ponto de vista mediúnico, você percebe que já estava ali a manifestação, né? Então, só que os povos não tinham ainda a capacidade de compreensão, porque eram muito primitivos ainda. 802. Visto que o espiritismo deve marcar um progresso na humanidade, por que os espíritos não aceleram esse progresso com manifestações tão gerais e tão patentes que a convicção será levada aos mais incrédulos? Quereríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias sob vossos passos, e tendes ainda homens que o renegam. O próprio Cristo convenceu seus contemporâneos pelos prodígios que realizou? Não vedes hoje homens negarem os fatos mais patentes que se passam sob seus olhos? Não tendes os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Não é por prodígios que Deus quer reconduzir os homens. Em sua bondade, quer deixar-lhes o mérito de se convencerem pela razão. Acho que está bem respondido, né? Muito bom, gente. Acho que é isso por hoje. Vamos encerrar aqui, né? Vamos no capítulo 8. Semana que vem a gente vai para o 9, que é a lei da igualdade. Agradeço a todos que estiveram conosco aqui nessa leitura de hoje. Desejo uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana. Curtam com suas famílias, aproveitem, se conectem com Deus, né? Não abusem dos vícios, né? Estejam mais conectados com a força divina e buscando o seu processo evolutivo, né? Porque ele é único, individual, né? E é isso aí. Excelente fim de semana a todos. Segunda-feira estamos novamente aqui para a continuidade das leituras. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Valeu!